Puxa para mim aquela imagem, porque eu quero conversar com a senhora muito sobre isso. Porque eu ouvi um áudio. Eu só não estou compartilhando esse áudio ainda porque eu não consegui confirmar se de fato ele é da mãe da vítima. No momento em que nós conseguimos confirmar que o áudio pertence, ou melhor, foi feito pela mãe da vítima, nós vamos exibir aqui. A mãe disse que ela estava desfigurada. O que você está falando, Trindade? Segura o vídeo, não coloca ele no ar ainda para mim, por favor. Eu estou falando daquele policial militar que matou a esposa, a companheira, na frente dos filhos na tarde de domingo. Tarde para a noite de domingo. Ele deu 3 tiros nela. Mas a mãe dessa vítima, quando recebeu o corpo lá em Santarém, no Pará, disse que a filha estava desfigurada. Maxilar fora do lugar, marcas de cortes nas costas, nos braços, roxo por todo o corpo. Ela suspeita que a filha tenha sido torturada. E o desabafo nesse áudio é muito forte. Eu só não vou compartilhar agora porque eu não consegui conversar com essa mãe. E depois que eu ouvi o áudio dela, eu fiquei ainda mais revoltado com o vídeo deste assassino, deste feminicida, caminhando por uma clínica aqui de Cuiabá. Tá no ponto o vídeo, hein? Solta o vídeo. Bom dia, Arthur. Olha quem que apareceu aqui na FEB Saúde, da Cremida de Campo. Maximiliano. Veio fazer a consulta com um psiquiatra. Pessoal aqui tudo revoltado. Chegou, passou na frente. Isso que é particular, né? Imagina que se fosse pelo SUS. De chinelinha havaiana, bermudinha, caminhando livremente pela clínica, como se fosse um cidadão comum. Ah, Trindade, mas ele está acompanhado de um policial do BOPE. Ok, um policial da elite da Polícia Militar. Mas ele tem que estar algemado. Esse policial militar que fez essa monstruosidade, ele não é melhor que nenhum outro preso do sistema prisional. Na verdade, para mim, ele é pior. Porque usurpou por anos a farda da Polícia Militar. Já responde por uma tentativa de homicídio covarde. Ou já respondia. E agora responde pela morte da própria esposa na frente dos filhos. Não dá para aceitar isso. Não dá para aceitar que ele tenha o direito de ir a uma clínica para um atendimento psicológico sem algema. Não dá para aceitar. E quem ouviu o áudio que seria da mãe da vítima, como eu ouvi, fica ainda mais revoltado com esse flagrante. Ainda mais revoltado. Porque essa mulher passou por momentos de terror no dia em que foi assassinada. Para que ele possa, 2 dias depois, ir numa clínica para um atendimento com um psiquiatra e ficar caminhando pela clínica tranquilamente. A gente tem que falar sobre isso, sim. Porque eu vejo, e está certo, criminosos que praticaram crimes muito mais simples do que esse que o policial praticou e são algemados e tem que estar algemado mesmo. Ou é comum a gente ver o policial caminhando com o suspeito ao lado sem estar algemado? A senhora está acostumada? Eu não estou. E esse tipo de imagem me revolta. Principalmente porque este usurpou a farda da polícia militar, porque sempre foi um bandido. Quem tem admiração por essa farda
tem que estar revoltado com essa imagem. Vou repetir. Quem tem admiração pela farda da Polícia Militar tem que ficar revoltado com esta imagem, porque o preso usurpou a farda por muito tempo. Nunca teve a dignidade necessária para vestir a farda da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. É só um desabafo aqui. Não sei se a senhora concorda comigo ou não, a senhora pode até mandar um áudio para cá, que eu faço questão de compartilhar. Coloca o telefone aqui. 99970955. Se a senhora concorda comigo, manda mensagem para cá de áudio. Se a senhora não concorda comigo, mande mensagem para cá, vamos interagir. Eu não sou dono da razão, não sou professor de Deus. A minha opinião não é melhor que a da senhora. Pelo contrário, aqui o programa não é meu, aqui é da comunidade. Aqui a sua opinião é muito mais importante que a minha. É que eu falo demais. 99970955. Mande a sua opinião para cá. Vamos conversar sobre esse assunto. Concordando ou não comigo, mande a opinião para cá. A Mari está ali com o nosso celular, já separando as primeiras mensagens. Daqui a pouco eu entro com mais força nesse assunto, porque o Cláudio está chamando. Esse policial militar... Eu tenho até vergonha de falar isso, gente. Pela admiração que eu tenho pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Porque por anos eu trabalhei como jornalista policial, acompanhando a rotina, entendendo as dificuldades. Aprendendo a admirar. Esse policial, que está aqui na imagem para você em tela dividida, de um lado o depoimento dele à justiça, do outro ele sendo escoltado para essa consulta. Pode vir para cá. Ele seria julgado nesta semana por uma tentativa de homicídio contra um jogador de futebol em Cuiabá. Tem a imagem do... Pode encher a tela com a imagem agora. Que o Cláudio Santos é quem vai terminar de compartilhar as informações com você desse caso. Segue daí, Cláudio. Deixa eu restabelecer a comunicação com o Cláudio Santos, porque é ele quem vai compartilhar as informações desse caso. Restabelecida a comunicação. Cláudio, segue daí, meu amigo. Pois é, seria julgado por outro crime ontem, Leandro, dia 28. E eu vou explicar agora o porquê que não ocorreu esse julgamento. Na verdade, a situação do Ricker Maximiliano acaba se tornando mais complicada ainda diante do andamento de todo esse processo. A gente sabe que o policial está preso neste momento por conta do assassinato de sua mulher no último domingo, mas ele seria julgado ontem por outro crime que aconteceu há quase 7 anos. Aconteceu em 2018. Neste ano, em 2018, em um determinado dia, ele estava juntamente com a namorada naquela época, que depois se tornou a sua esposa, a Gabriele. Ele estava com ela na rua General Melo. E os dois estavam discutindo. Naquele momento em que o policial Ricker e a namorada discutiam, passaram 3 adolescentes. E o policial virou para esses adolescentes, é o que está dito nos autos, olhou para os adolescentes e disse: o que vocês estão olhando? Vaza, vaza. E os meninos saíram correndo e o policial teria ido atrás e disparado tiros contra esses adolescentes. Um desses tiros acertou o adolescente de 17 anos de idade, jogador de futebol. E por conta desse tiro, esse menino acabou sofrendo consequências, teve que parar de jogar profissionalmente e desde então a investigação estava em curso. E por conta dessa investigação, levaria o Ricker a julgamento ontem, dia 28. Julgamento que não aconteceu porque, segundo o Ministério Público, a própria defesa de Ricker desistiu dele.
Desistiu porque a defesa teria entendido que, de fato, ele cometeu o crime e pediu para que ele, então, confessasse o crime. Ele não aceitou, ele falou, não vou confessar, e diante disso, a defesa sai e aí o Ricker solicita uma nova defesa. Mas tem a explicação do promotor de justiça que representa o Ministério Público, Jacques Barros, que dá detalhes dessa desistência da defesa e de um novo julgamento. Vamos ver. O fato narrado na denúncia traz que o Ricker, haviam 3 jovens passando na rua, o Ricker estava discutindo com a sua então namorada, Gabriele, que é quem a atual esposa que ele matou nesse último final de semana. À época ele estava discutindo com ela, os jovens passaram na rua, eram 3 adolescentes, pobres, negros, e que, segundo ele, Ricker, possuía um estereótipo de bandidos. E o Ricker, eles passaram do outro lado da rua, o Ricker não teria gostado e teria perguntado a eles o que eles estavam rindo, porque eles estavam brincando ali no dia. Os adolescentes responderam que não era com eles, saíram, o Ricker simplesmente sacou a arma de fogo, os meninos saíram correndo e ele deu um tiro que atingiu a vítima nas nádegas. Essa vítima possui sequelas locomotoras na sua perna, era um jogador de futebol, inclusive, isso é deixar muito bem claro que era um jogador de futebol, teve sua vida, portanto, profissional ali ceifada naquele momento, porque não pôde mais jogar bola. Possui sequelas na parte urinária, não consegue mais urinar, passou a utilizar sonda durante muito tempo. Então foi um caso que trouxe consequências gravíssimas a essa vítima e aos jovens que estavam com eles também, que sofreram abalo emocional. E hoje o júri foi redesignado, é isso? O que aconteceu? Isso. Infelizmente, a defesa, né, o advogado constituído, apresentou ali um certo conflito de teses que, segundo ele, teria, porque ele queria que, diante de tudo o que aconteceu nesse último final de semana, ele queria que o Ricker, ele reconheceu a materialidade e a autoria relativa ao crime. A defesa técnica, é muito bom que se diga, reconheceu isso, queria que o Ricker confessasse, mas o Ricker se negou a confessar. Então, com base nisso, ele entendeu que havia um conflito de teses e na prerrogativa dele como advogado, ele não quis continuar. Portanto, o Ricker desconstituiu ele como advogado. Em razão disso, houve a necessidade de se redesignar o júri para que se marcasse nova data. E o juiz, com toda a certude em sua decisão, redesignou para uma data mais próxima, no próximo dia 8 de julho, já deixando a Defensoria Pública intimada a assumir a defesa do réu, caso ele não constitua uma nova defesa. Portanto, haverá sim um novo júri no dia 8 de julho. Ou seja, a própria defesa abandona Ricker porque ele se nega a confessar o caso. Como disse o promotor Jacques, existe um vídeo que mostra toda a ação do policial naquele dia do ano 2018, Leandro. E aí são argumentos que o Ministério Público utiliza contra o Ricker. Agora, o que o Ricker alega? Ele alega que os garotos, os adolescentes, tentaram assaltar ele naquele momento, o que o Ministério Público descarta, justamente porque existe uma prova robusta. E o promotor também fala sobre essa situação e classifica até como um argumento racista por parte do réu, o policial Ricker. Indignação e de forma abjeta, o Ricker adotou uma linha de defesa totalmente racista ao acusar os jovens de um crime que eles não cometeram. Simplesmente ele acusa os jovens de tentar assaltá-lo, e isso não aconteceu. Nós temos no processo um laudo de uma câmera de segurança, aliás, o vídeo da câmera de segurança que mostra os jovens correndo longe dele, não mostra o Ricker atirando, mas mostra os rapazes correndo longe dele, já de costas e tomando um tiro pelas costas. Uma versão totalmente contraditória à que ele apresenta. A todo momento ele quer
impor uma carapuça aos jovens de um estereótipo de criminosos dos jovens, porque os jovens estavam juntos à noite, eram adolescentes, e você vê que tem todo um contexto racista por trás dessa versão que ele dá. Então causa muita espécie que, além da covardia do crime, de atirar num adolescente sem defesa, pelas costas, por um motivo banal, ele também, durante o processo, mostra o seu caráter perverso de tentar imputar esses jovens no crime que não ocorreu. Bom, com provas robustas, né, o entendimento do Ministério Público é de que não há argumentos para que o policial Rick se safe dessa situação envolvendo esse crime de 2018 contra este jogador de futebol. E por que o garoto de 17 anos é tratado como jogador de futebol profissional? Porque ele, inclusive, já tinha ali um pré-contrato assinado com um time de futebol profissional e por conta das lesões que ficaram após o tiro que ele recebeu, né? Por conta disso, ele deixa então a profissão, não pode mais ser jogador de futebol, e isso também é argumentado por parte do Ministério Público. O novo julgamento, como o promotor já disse, foi designado agora para o dia 8 de julho. Mas, Leandro, sabe o que é mais surpreendente nessa história? É porque nesta última parte da fala do promotor Jacques Barros vai ficar uma grande interrogação no ar. Que interrogação é essa? É uma coincidência muito grande em torno do crime de 2018 e o assassinato da esposa dele, a Gabriele, agora domingo. Por quê? Veja só, faça a análise aí. Ele matou a esposa no domingo. Uma das hipóteses, o que também é levantado pela investigação, é de que o casal já vinha, né, em atrito familiar, relacionamento não estava bem, ele acusado por violência doméstica, tem tudo isso pesando contra ele. Só que a Gabriele, ela foi arrolada no processo passado, porque ela estava junto com ele, era namorada lá em 2018, e eles estavam discutindo aquela oportunidade. Ela foi arrolada no processo como sendo testemunha. A pergunta que eu vou deixar no ar antes de trazer o trecho do promotor é: será que a Gabriele iria falar algo que fosse contrário ao posicionamento do policial Rick? Olha o que o promotor diz a respeito. Eu creio que a Polícia Civil deva aprofundar as investigações, né? Ainda o Ministério Público ainda não tem nenhuma posição oficial, mas talvez seja uma linha também a ser investigada, uma vez que ela era testemunha desse caso. O assassinato ocorreu há 3 dias da sessão do júri. Portanto, já se vê que a vítima possuía um histórico de agressões, né? Um histórico de subjugação, pelo menos é o que as notícias da imprensa informam. E então é preciso analisar até que ponto que ela aceitou mentir no processo em que ela seria testemunha, dentro desse contexto de violência que ela sofria, se há alguma relação ou não. Creio que a polícia possa investigar, possa ser uma linha também a ser seguida na investigação. É uma situação bem delicada, Leandro, né? Esta semana, uma imagem, inclusive, já gerou aí comoção e revolta na opinião pública por conta de um vídeo que surgiu nas redes sociais de alguém que estava dentro de uma unidade de saúde, né, particular, onde foi realizar exames. Ele não estava algemado. O Arthur explicou bem o porquê que ele não estava algemado e assim por diante, mas mesmo assim a opinião pública, né, acabou não aceitando aquilo, não concordou com aquilo. E agora vem mais esse ponto de interrogação. Será que foi apenas coincidência, né, a morte da esposa, o assassinato da esposa 3 dias antes do julgamento, sendo ela uma testemunha do processo do caso de 2018? A gente não sabe. Talvez isso também seja levado, né, no dia do julgamento, que foi remarcado para 8 de julho agora. Ou seja, a situação dele vai se complicando cada vez mais. Lembrando que o Ricker, ao mesmo tempo em que ele é julgado aí, ele se torna réu do caso de 2018, agora pela morte da esposa, a Polícia Militar também abre aí uma apuração para prender ele, ok? Volto com você.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações completas desse caso que revoltou a população. Aliás, Marielle, tem áudio já do pessoal comentando esse caso, né? Tem sim, tem participação já. Tá no ponto? Sim. Vai. Bom dia, Trindade. Aqui é a Luciana, do bairro São Sebastião. Esse é o nosso Cuiabá e o nosso Brasil, com essas leis que servem só para os pobres. Era para ser expulso da polícia e estar preso. Quem perdeu foi a vítima, né? Ele tá aí de boa, né? Andando sem ser algemado, para cima e para baixo, né? E ainda tá tendo a segurança dos próprios amigos, né? Que são policiais. É isso, né? Eu concordo com a senhora e você que também tem opinião sobre esse caso, mande para cá, 9997-0955.